dia a todos. Obrigado à comissão pelo convite. Bom, a gente sabe então que existem diretrizes internacionais para avaliação de paciente com dor torácica no pronto-socorro. Eu vou pescar alguns dados aqui dessas diretrizes referentes então à tomografia. Vejam que já chama a atenção que na entrada de um paciente que deve ter a sua história tirada, ser examinado, como o Tarso muito bem falou, e as hipóteses devem ser feitas, mas algoritmos de estratificação de risco devem ser implementados para identificar, então, qual a rota que o paciente deve seguir. E eu já chamaria a atenção que a diretriz americana já dá uma preferência para troponina ultrassensível no pronto-socorro. E uma vez estabelecido, então, esse risco, para pacientes que caiam nessa faixa intermediária, a diretriz americana sugere o uso de métodos de imagem. Para baixo, nada; para cima, métodos invasivos, né? E a tomografia se insere naqueles pacientes que ainda não têm um diagnóstico conhecido de doença coronária como um método classe 1 para investigação, nesses pacientes de risco intermediário, ou se já tem uma doença conhecida com um teste funcional duvidoso ou com baixa carga de isquemia, também como uma indicação 2A. Nos pacientes que já têm doença coronária conhecida, mas que tem uma estenose menor que 50%, também poderia ser uma opção para utilização, para investigação desses pacientes. E cabe aqui a gente pensar um pouco quais são as vantagens e desvantagens de se usar a tomografia de coronária em dois cenários. No cenário em que a gente tem a troponina ultrassensível e nos cenários em que a gente não tem a troponina ultrassensível, que é a realidade de muitos hospitais no Brasil até hoje. Então, essas vantagens e desvantagens são diferentes conforme o cenário que a gente está. Vejam que o uso de métodos de imagem em pacientes com dor torácica aguda no pronto-socorro está crescendo, isso são dados americanos, de 2010 a 2017 isso dobrou, ainda que seja uma parcela pequena da população geral que chega no pronto-socorro, né? E lá nos Estados Unidos a grande maioria dos exames realizados são cintilografia. A tomografia triplicou, mas ainda é minoria no pronto-socorro. No Brasil, a gente não tem dados tão exatos assim, mas a gente consegue tirar do uso de tomografia e outros métodos de imagens em pacientes internados, não significa que seja no pronto-socorro, mas dá uma ideia já. E vejam que de 2015 a 2022, na medicina suplementar, porque no SUS a gente não consegue separar esses dados, a cintilografia diminuiu o seu uso e a tomografia está aumentando, assim como o ecoestresse. Então, pacientes internados no Brasil em 2022 fizeram mais ou menos 3.000 tomografias aí nesse contexto, mas eu chamaria mais atenção para o número de serviços em que ofereceu-se tomografia de coronárias para paciente internado. É praticamente todo o território nacional e quase 400 serviços isso está disponível. E a realidade em que a troponina ultrassensível ainda não está presente. Então a gente tem uma série de estudos aqui pré-troponina ultrassensível, que avaliaram investigação desses pacientes pela via convencional, usando troponina e métodos diagnósticos de isquemia, de funcional, versus tomografia. E a comparação mostrou que, essencialmente, o que se mostra é uma diminuição do tempo de permanência do paciente no pronto-socorro, uma alta mais precoce quando a gente utiliza a tomografia naquele paciente que chega com dor torácica, eletro que não tem supra e tem troponina convencional negativa. Não há diferença também entre os grupos na incidência de eventos cardíacos maiores, então a tomografia não está deixando passar paciente com síndrome coronária aguda, mas não há diferença de mortalidade nem de eventos cardiovasculares nessas séries de estudos comparativos. E há uma tendência, sim, a maior uso de cinecoronariografia e revascularização no braço que faz tomografia. Então, isso é um ponto a se manter em atenção. Bom, mas aí vieram as troponinas ultrassensíveis para a realidade de muitos hospitais. E o que isso trouxe? Isso trouxe uma maior sensibilidade da troponina ultrassensível em relação à convencional, mas também trouxe uma menor especificidade e, com isso, um menor valor preditivo positivo para diagnóstico de síndrome coronária aguda. E isso faz com que a gente possa ter maior chance de um falso positivo nesse diagnóstico de síndrome coronária aguda usando troponina ultrassensível. E é exatamente isso que a gente vê aqui. Nesse estudo, comparando a área pré-troponina ultrassensível e a área pós, houve mais cinecoronariografia na época em que se usava troponina ultrassensível e, no entanto, a mesma quantidade de pacientes com diagnóstico no final da avaliação inteira de síndrome coronária aguda. Então, com pacientes
que já na era da troponina ultrassensível, vamos fazer uma análise crítica desses estudos com tomografia. Esse é o primeiro estudo, comparando então troponina ultrassensível num braço e tomografia no outro. São pacientes de muito baixo risco, vejam lá, quase nenhum deles tem troponina alterada, e o único desfecho que mudou entre esses grupos foi o menor uso de exames diagnósticos acessórios depois no braço tomografia versus o braço troponina ultrassensível. E aquele ganho de tempo que a gente tinha observado no uso da troponina convencional para tomografia foi perdido, porque a troponina ultrassensível está disponível mais facilmente. Já a diretriz europeia também estabelece o uso de scores de risco para estratificar os pacientes e também recomenda a tomografia para pacientes que estão na fase, naquele meio, que seria a troponina um pouco alterada, mais abaixo do percentil 99, e talvez nos pacientes com troponina normal, e de novo, ultrassensível. Então vamos ver os pouquíssimos estudos que existem analisando esses três cenários: paciente com troponina normal, paciente com a troponina um pouco alterada, mais abaixo do percentil 99 e os acima do 99. Vejam que quanto maior a dosagem da troponina, maior a prevalência de pacientes com doença coronária, seja obstrutiva ou qualquer doença coronária. Então, existe talvez algum valor em se identificar isso, mas não existe estudo prospectivo para demonstrar benefício clínico. Então, pacientes que têm a troponina intermediária têm uma prevalência maior de doença e de doença obstrutiva do que aqueles que têm troponina normal, mas não é desprezível, né? Interessantemente, uma subanálise do HOME-CAT, que é um estudo que comparava tomografia versus avaliação convencional do paciente no pronto-socorro, associou o uso da troponina ultrassensível com a análise não só de obstrução na tomografia, mas de características de vulnerabilidade na placa, que são essa placa escura com conteúdo lipídico, remodelamento positivo e pontos de calcificação. E aí eu chamo a atenção para esse grupo do meio aqui, que é o paciente justamente que tem a troponina um pouco alterada, mas abaixo do percentil 99. Quando a gente associa a tomografia, se esse paciente não tem nenhuma placa, nem obstrutiva e muito menos com essas características, a chance dele ter evento foi 0. E se a gente associa o achado de obstrução e de características de vulnerabilidade, vejam como esses pacientes tinham uma altíssima taxa de evento coronário agudo. Então, mas esse é um estudo retrospectivo, então ainda não dá para afirmar isso como uma diretriz, isso não está presente ainda em diretriz. E no braço do outro lado, uma comparação de novo das duas estratégias, esse estudo veja como o perfil do paciente é muito grave, porque o critério de inclusão aqui já era ou DAC prévia, ou troponina positiva mesmo, ou alteração de eletro. Então, e uma porcentagem grande deles tinha mesmo de fato alteração de troponina, infarto prévio, etc. Então, a gente está falando daquele grupo já com a troponina praticamente todos eles alteradas. E aí não houve diferença entre fazer tomografia ou fazer avaliação convencional no quesito morte, infarto não fatal, mas houve diferença sim para menos na angiotomografia, para CAT, e não houve diferença para revascularização. Então, e para uso de métodos não invasivos depois, também quem fez tomografia usou menos. Isso também está presente nos pacientes que têm diagnóstico já de infarto sem supra, quando a gente compara uma tomografia pré-CAT, e vejam que a torno de 1/4 deles não tem doença obstrutiva, e mesmo fazendo o CAT, que era preconizado nesse estudo, a gente confirmava esse achado. Então, apesar disso, o prognóstico é o mesmo quando a gente compara o achado de doença obstrutiva ou não pela tomo e pelo cateterismo. Então, talvez para finalizar aqui, a gente ainda não tem estudos suficientes prospectivos randomizados para responder definitivamente essa pergunta, mas a melhor estratégia seja associar a tomografia inteligentemente com o resultado da troponina ultrassensível quando ela estiver disponível no seu serviço. Obrigado.